A linha de ferro. Poder, símbolos e ruptura na monarquia moderna. Durante anos, a tensão entre tradição e modernidade definiu a dinâmica interna da monarquia britânica. No entanto, poucas situações testaram tanto os seus limites como a crescente ruptura entre o príncipe William e o seu irmão, o príncipe Harry, juntamente com Meghan Markle. O que inicialmente foi apresentado como uma separação ordeira e civilizada ao abrigo do chamado Acordo de Sandringham em 2020, parece agora mais uma trégua frágil, corroída por ambições, interpretações e silêncios estratégicos. O pano de fundo desta controvérsia remonta a uma decisão histórica tomada pela rainha Isabel II. Nessa altura, a monarca procurava preservar tanto a dignidade institucional como a liberdade pessoal do duque e da duquesa de Sussex. O acordo era claro nos seus princípios. Harry e Meghan poderiam construir uma nova vida fora da estrutura oficial, mas teriam de renunciar ao uso dos seus títulos e tratamentos, especialmente o tratamento de Sua Alteza Real, em contextos que implicassem representação institucional ou ganho comercial. Durante algum tempo, essa linha pareceu ser respeitada. No entanto, tal como acontece com muitas fronteiras simbólicas, a sua verdadeira força dependia menos da palavra escrita do que da vontade daqueles que a atravessavam. Nos últimos meses, rumores persistentes sugeriram que Meghan Markle pode ter usado o estilo real em comunicações privadas com organizações internacionais e figuras influentes. Embora estas ações não tenham sido confirmadas publicamente, a sua mera possibilidade gerou preocupação entre os mais próximos do herdeiro do trono. Para o príncipe William, a questão transcende uma mera anedota. Não se trata simplesmente de uma infração técnica, mas de uma erosão progressiva da credibilidade da instituição. Na sua visão, a monarquia não se pode dar ao luxo de áreas cinzentas, onde os privilégios simbólicos são utilizados sem assumir as responsabilidades que os sustentam. Esta dualidade, usufruir de prestígio sem suportar o dever, representa, na sua opinião, uma ameaça silenciosa, mas profunda. O contraste entre os irmãos não podia ser mais gritante. Enquanto William personifica a continuidade, o dever e a disciplina institucional, o príncipe Harry optou por redefinir a sua identidade num ambiente completamente diferente, muito distante dos protocolos do Palácio de Kensington e do Castelo de Windsor. Nos Estados Unidos, ao lado de Meghan Markle, construiu uma narrativa de independência que, no entanto, continua a girar em torno das suas origens reais. Esta ambiguidade é precisamente o que incomoda o futuro rei. Na sua perspectiva, não se pode ser simultaneamente um agente externo e um beneficiário interno do sistema monárquico. Cada aparição pública, cada contrato com os média, cada utilização do título Duque de Sussex em contextos comerciais reforça esta contradição. E a cada passo, a linha traçada em 2020 parece tornar-se um pouco mais tênue. Mas, para além das interpretações jurídicas, o conflito tem uma dimensão profundamente humana. William não está apenas a observar uma figura institucional, mas também o seu próprio irmão mais novo, alguém com quem partilhou a infância, as perdas e as responsabilidades sob o constante escrutínio do mundo. Esta dualidade entre dever e ligação pessoal transforma cada decisão num ato carregado de peso emocional. A morte da rainha Isabel II, em 2022, marcou um ponto de viragem. Com a sua morte, o equilíbrio que a sua figura impunha, um misto de autoridade firme e afeto familiar, também desapareceu. Sob o reinado de Carlos III e com Guilherme cada vez mais próximo do trono, a lógica institucional começou a afirmar-se de forma mais clara. A indulgência deu lugar à avaliação estratégica. Neste novo cenário, o silêncio de William não deve ser confundido com inação. Pelo contrário, várias fontes sugerem que optou por uma abordagem meticulosa, recolher informações, fechar lacunas legais e preparar uma resposta que poderá redefinir os limites da monarquia na era contemporânea. Não se trata de um confronto público imediato, mas antes de uma manobra calculada, destinada a reafirmar a autoridade sem alimentar o espetáculo mediático. Meghan Markle, por sua vez, parece operar com uma lógica diferente. A sua abordagem, segundo os analistas, combina a estratégia dos mídia e uma compreensão do poder simbólico. Para ela, o título de Sussex não é apenas uma herança, mas uma ferramenta que abre portas em esferas onde a influência se mede pela visibilidade e pelas ligações. Neste contexto, as regras tradicionais da monarquia podem parecer ultrapassadas, ou, pelo menos, flexíveis. O clique seco do dossiê a ser fechado
fechado ecoou no silêncio do escritório. O príncipe William permaneceu imóvel durante alguns segundos, o olhar fixo na superfície escura da mesa, como se esta refletisse algo mais do que documentos. Uma decisão inevitável. Não se tratava de uma reação impulsiva ou de um desabafo emocional. Era, antes, o resultado de uma acumulação lenta, minuciosa e profundamente perturbadora. Na sua mente, a conclusão já se havia formado. Para confrontar o que ele percebia como uma erosão silenciosa da instituição, precisava de mais do que autoridade. Necessitava de precisão jurídica, disciplina estratégica e uma frieza que poucos possuíam. A sua atenção voltou-se então para um nome específico, alguém cuja reputação não se construíra em discursos, mas em ações firmes e intransigentes. A princesa Ana. A sala permanecia com uma luz tênue, iluminada apenas pelo leve brilho azul do ecrã. Os ficheiros que tinha analisado não continham escândalos sensacionalistas ou manchetes bombásticas. Eram fragmentos discretos, cuidadosamente elaborados, quase invisíveis aos olhos do público, mas era nesta subtileza que residia o seu poder. Entre as imagens, várias cartas destacaram-se por um pormenor aparentemente insignificante, um cabeçalho elegante, um estilo refinado e uma assinatura que incluía 2 letras carregadas de significado RH, para muitos insignificante, para William profundamente problemático. Do outro lado do Atlântico, na tranquilidade calculada de Montecito, Meghan Markle operava num terreno completamente diferente. Não estava presa a cerimônias tradicionais ou protocolos britânicos. A sua influência desdobrava-se através de redes, contactos e narrativas cuidadosamente elaboradas. Cada carta enviada a figuras políticas ou instituições internacionais não era apenas correspondência, era posicionamento. O que incomodava William não era um erro isolado, mas sim a intenção por detrás destes gestos. Num ambiente como o dos Estados Unidos, onde as linhas entre o formal e o simbólico se podem esbater, o uso de determinados títulos abria portas, e Meghan sabia disso. Para a família real, isto representava um dilema desconfortável. Corrigir publicamente estas ações poderia parecer trivial ou até mesmo mesquinho. Ignorá-los, porém, significava permitir uma reinterpretação gradual de acordos previamente estabelecidos, como o assinado em 2020, depois de os Sussex se terem afastado das suas funções oficiais. William cerrou o punho ao pensar nisso. Não se tratava apenas de protocolo, mas de legitimidade. Cada carta, cada aparição, cada gesto ambíguo contribuía para uma narrativa paralela, um tribunal não oficial, desligado de responsabilidade, mas ainda alimentado pelo prestígio histórico da monarquia. Neste cenário, o príncipe Harry ocupava uma posição complexa. William observava o irmão em gravações recentes, em conferências e em eventos internacionais. Embora já não usasse uniforme nem representasse oficialmente a coroa, a sua presença ainda evocava esta linhagem. Mas o que mais o magoava não era o distanciamento, mas sim o silêncio, a falta de orientações claras quanto à utilização de símbolos e títulos que tinham sido objeto de acordos explícitos. Para William, este silêncio não era passivo, era uma forma de consentimento. À medida que a sua análise avançava, começou a aperceber-se de padrões mais amplos. Atividades filantrópicas entrelaçadas com interesses comerciais. Gastos diluídos em categorias ambíguas. Uma estrutura cuidadosamente planeada para se manter dentro dos limites legais, mas flexível o suficiente para maximizar os lucros. Não houve uma única violação evidente que desencadeasse uma resposta imediata. Era algo mais sofisticado, uma acumulação de pequenos desvios que, em conjunto, redefiniam os limites. O avião cortou camadas de nuvens enquanto William regressava a Londres. Sobre a mesa à sua frente, várias fotografias captavam cenas em África. Recepções formais, passadeiras vermelhas, guardas de honra. Imagens que, noutro contexto, corresponderiam a visitas oficiais de membros ativos da coroa. Neles, Harry aparecia ao lado das autoridades locais, em poses que evocavam deveres institucionais em vez de iniciativas privadas. Era uma poderosa representação simbólica, difícil de contestar sem gerar tensões diplomáticas. William compreendeu então que o desafio não era visível nas manchetes ou nos escândalos. Era mais profundo, mais estrutural. Tal como a ferrugem que corrói lentamente uma máquina complexa, estas ações não destruíam imediatamente, mas enfraqueciam progressivamente os alicerces.
Nos corredores silenciosos do poder, onde cada gesto é calculado e cada palavra carrega mais peso do que o aço, a percepção pode ser tão potente como a própria autoridade. Foi exatamente isso que fez o coração do príncipe William apertar ao ver Meghan Markle a transitar por cenários internacionais aparentemente humanitários. Não era simplesmente uma visita, era uma performance. Meghan não caminhava como uma cidadã numa missão de caridade. Deslizava com a precisão e a elegância de uma duquesa numa visita oficial. Cada vênia ao receber flores de crianças, cada aperto de mão perfeitamente calibrado, transmitia uma mensagem tácita, a continuidade de um estatuto que, oficialmente, tinha sido deixado para trás. Ao seu lado, o príncipe Harry parecia reforçar esta narrativa, participando numa performance cuidadosamente coreografada que evocava os ecos da realeza ativa. Para William, esta não era apenas uma questão de imagem, era um problema estrutural. Sob a superfície dos acontecimentos de beneficência e dos discursos bem elaborados, pressentia uma silenciosa erosão institucional. As viagens internacionais dos Sussex aconteciam numa zona cinzenta legal, oficialmente privadas, mas na prática rodeadas de privilégios que lembravam perigosamente as missões diplomáticas britânicas, desde as escoltas policiais ao acesso às salas VIP do governo. Os sinais eram claros. Os países de acolhimento, longe de questionarem esta ambiguidade, tiravam partido dela. Receber os Sussex com honras equivalentes às concedidas aos representantes oficiais da coroa garantia a atenção dos média globais. Em troca, Harry e Meghan reforçavam a sua imagem como uma espécie de família real independente, uma entidade paralela que operava fora das fronteiras tradicionais, mas com todos os seus benefícios simbólicos. O que mais incomodava William não era apenas a estratégia, mas a sua eficácia. Na Califórnia, Harry parecia ter encontrado uma nova forma de validação. As sirenes estridentes dos veículos de escolta, as medidas de segurança reforçadas e a atenção constante alimentavam uma ilusão de relevância que, em Londres, tinha sido restringida pelas normas institucionais. William compreendia o desejo de segurança do irmão, mas percebia claramente como esse desejo se estava a transformar numa dependência de uma imagem cuidadosamente construída. O ponto de ruptura ocorreu quando relatórios internos revelaram que as autoridades locais se referiam aos Sussex como representantes de Sua Majestade. Não houve correção, nenhuma nuance. Para William, este silêncio representou uma aceitação tácita de um papel que já não lhes pertencia. A linha traçada após o acordo de 2020, que visava definir responsabilidades e limites, parecia ter se tornado tão tênue ao ponto de quase desaparecer. Fechando os olhos, William vislumbrou um cenário perturbador. Se cada membro que abandonasse a estrutura oficial pudesse construir a sua própria versão da diplomacia real, a coroa britânica correria o risco de se fragmentar em múltiplas identidades comerciais. A instituição, que durante séculos se baseou na consistência e na disciplina, poderia dissolver-se numa série de marcas pessoais, disputando relevância. Esta possibilidade não era abstrata, era imediata, e na sua essência representava um desafio direto tanto ao seu pai, o rei Carlos III, como ao futuro que Guilherme estava destinado a personificar. A monarquia não podia ser liderada por forças divergentes. Não poderia haver duas narrativas a disputar a legitimidade sob o mesmo símbolo. Com esta convicção, a emoção deu lugar à estratégia. William compreendeu que as respostas impulsivas não tinham lugar no mundo em que vivia. As decisões verdadeiramente decisivas não eram anunciadas nas conferências de imprensa, eram redigidas em documentos, debatidas em privado e executadas com precisão cirúrgica. O seu destino no Palácio de Buckingham não foi um acaso. Ali, nos longos corredores carregados de história, caminhou em direção a uma figura cuja reputação assentava numa disciplina inabalável. A princesa Ana. Se Guilherme representava o futuro, Ana personificava a mais estrita continuidade do dever. O encontro foi breve, mas decisivo. O dossiê que William colocou em cima da mesa continha provas detalhadas, uso indevido de títulos reais, ambiguidade nas apresentações oficiais e a construção sistemática de uma narrativa paralela. Anne não precisava de palavras. A tensão nas suas mãos, enquanto segurava a caneta, foi suficiente para confirmar a sua posição. Com o apoio dela, William lançou uma ofensiva silenciosa. Não houve confrontos públicos, nem declarações inflamadas. Em vez disso, iniciou uma meticulosa revisão jurídica. Especialistas em direito constitucional e conselheiros reais analisaram estatutos antigos, procurando precedentes que permitissem uma redefinição do uso de títulos na era moderna.
No seio da monarquia britânica, onde a tradição se cruza com o poder, um conflito silencioso transformou-se num confronto de proporções históricas. Do isolado Montecito aos corredores do Palácio de Kensington e do Castelo de Windsor, a relação entre o príncipe William e o príncipe Harry, juntamente com Meghan Markle, deixou de ser familiar e tornou-se um choque de estratégias, símbolos e legalidades. William percebia um desafio tácito em cada movimento dos Sussex, enquanto Harry e Meghan geriam contratos comerciais multimilionários e projetos mediáticos, enviavam uma mensagem silenciosa a Londres. O Acordo de Sandringham de 2020 não era um obstáculo, mas sim um trampolim. Apoiavam-se na distância geográfica e na proteção da imprensa americana para se manterem fora do alcance do palácio. Contudo, para William, essa complacência era perigosa. Via nos olhos do irmão uma confiança equivocada, a sensação de que tinham adquirido um poder que os tornava intocáveis. Esta percepção levou William a agir com uma determinação sem precedentes. Começou a reunir provas de possíveis irregularidades financeiras, desde a mistura de fundos de caridade com gastos extravagantes, até cada voo fretado em primeira classe para a sua equipa de segurança e cada compra de roupas de marca para eventos não oficiais. Cada pormenor era meticulosamente registrado. Não se tratava simplesmente de impedir o uso indevido do título, mas de expor a discrepância flagrante entre os ideais proclamados e a realidade vivida pelos Sussex. Neste processo, William sentiu as suas emoções pessoais dissiparem-se. Harry já não era visto como um irmão mais novo que necessitava de proteção. Transformara-se numa variável perigosa que ameaçava a própria estrutura da coroa. A decisão cristalizou-se num rígido sentido de dever. Proteger o trono do seu pai e o seu próprio futuro exigia que se tornasse um executor imparcial, mesmo que isso significasse romper os últimos laços de afeto familiar. O gabinete de Windsor e a biblioteca do palácio, rodeados por milhares de volumes que narravam a história das dinastias, testemunharam a determinação do príncipe de Gales. A história não se lembrará das disputas familiares, apenas daqueles que preservaram a instituição no meio da tempestade. Londres e Montecito tornaram-se linhas paralelas e inconciliáveis. Um dos lados sacrificava-se em nome do dever, o outro explorava o dever para proveito próprio. A materialização desta estratégia surgiu sob a forma de um pacote enviado para Montecito, desprovido de qualquer marca comercial ou mediática, ostentando apenas o emblema do escritório de advogados que representava a coroa britânica. As densas páginas brancas, carregadas de cláusulas legais, não procuravam a negociação, anunciavam uma realidade irreversível. Harry pegou no dossiê, sentindo o peso frio da lei afundar-se nas suas mãos. Cada linha referente à quebra de acordo, ao uso indevido do título e à suspensão de privilégios pesava como um golpe final e decisivo. Meghan, embora aceitasse o dossiê com tranquilidade, exibia um cálculo preciso no seu olhar, uma defesa da sua estratégia, a percepção de que ela poderia existir para além das regras ultrapassadas. O sentimento de traição foi rapidamente substituído pelo desprezo por uma instituição que ela considerava restritiva da sua influência global. Em vez de medo, começou a planear manobras mediáticas que a pudessem retratar como vítima de repressão institucional. O ponto de ruptura chegou através de um canal seguro, reservado apenas para assuntos sérios. A voz de William não carregava o calor de um irmão, mas a firmeza de um futuro soberano. Cada infração foi exposta com a precisão de um veredito judicial. O irmão mais novo que outrora estivera ao seu lado durante o funeral da mãe transformara-se num adversário que ameaçava a sobrevivência da coroa. William detalhou o sentimento de traição ao ver o legado da família mercantilizado nos Estados Unidos. A sua ação foi dolorosa, mas necessária, uma cirurgia para preservar a instituição, espremer a podridão dos ossos para salvar os vivos. A imagem era brutal, mas precisa. Na mente do herdeiro britânico, a família deixara de ser um refúgio. Tornara-se um risco para a instituição que jurara proteger. A chamada terminou e, ao pousar o telefone em cima da mesa, William sentiu um ligeiro tremor na mão, o olhar fixo, como um cirurgião que contempla a parte doente que precisava de remover. Sabia que fechara a porta do laço fraterno para abrir um capítulo definitivo de responsabilidade institucional. Do outro lado do Atlântico, o Duque de Sussex permanecia imóvel, contemplando o opulento jardim de Montecito, mas sentindo-se mais isolado do que nunca. A fria lógica da instituição triunfara
sobre os frágeis laços de sangue. Os documentos legais, espalhados sobre a mesa, testemunhavam uma separação irreversível. Dois irmãos, outrora inseparáveis, agora em lados opostos, preparando-se para uma decisão que mudaria as suas vidas para sempre. O amanhecer do anúncio chegou com o palácio de Buckingham envolto num silêncio sepulcral. Não havia multidões, nem grandes cerimônias, apenas documentos a preto e branco com o selo real, prontos a serem enviados para o mundo. Este era o momento que William antecipara durante anos, um fim abrupto, nada mais do que a fria precisão dos números e das cláusulas legais. A declaração oficial foi emitida com brutal brevidade. A família real suspendia indefinidamente o uso dos títulos de duque e duquesa de Sussex e de todos os títulos associados, mas o verdadeiro golpe não estava na linguagem diplomática, mas sim no relatório de auditoria que foi deliberadamente tornado público. Página após página revelava graves irregularidades financeiras. Fundos destinados à caridade, desviados através de empresas de fachada e despesas pessoais extravagantes, disfarçadas de custos operacionais para projetos humanitários. Em Londres, William observou a reação inicial do público. O apoio cresceu como uma onda. A sociedade, cansada do drama prolongado, uniu-se em torno da transparência e da firmeza do palácio. William não sentiu júbilo com a queda do irmão, mas sim alívio. A instituição estava protegida. Demonstrara que, sob a sua liderança, ninguém, nem mesmo os parentes de sangue mais próximos, se podia sobrepor aos padrões éticos da família. Entretanto, em Montecito, Meghan Markle, sempre pronta a reagir à imprensa, ficou sem palavras perante a magnitude das provas. Os parceiros dos média, antes ávidos por contratos multimilionários, começaram a distanciar-se. A imagem glamourosa que ela cultivara desmoronou-se. A perda do seu manto real e a sua integridade questionada reduziram a sua marca pessoal a uma casca vazia. A sensação de poder a desaparecer mergulhou-a num profundo isolamento, onde até as estratégias mediáticas mais sofisticadas se revelaram inúteis. Harry encarou o veredito como um soldado derrotado. Contudo, a ferida mais profunda foi reconhecer que havia sido derrotado pelo irmão que um dia amara. As revelações financeiras despedaçaram o seu orgulho e a sua autoimagem, um homem desprovido da sua patente militar e da dignidade da filantropia genuína. Tinha trocado tudo por um sonho de liberdade, apenas para descobrir que a liberdade sem raízes nem honra era um exílio sem fim. Da varanda do palácio, William contemplava os jardins enquanto o céu cinzento de 2020 dava lugar a um céu limpo, mais frio, em 2026. A guerra tinha terminado. A linha divisória fora traçada, não com palavras, mas com uma incisão permanente na história da família. O nome Sussex sobreviveria apenas como nota de rodapé nos arquivos, um conto de advertência sobre o desafio da santidade da coroa. A família real emitira a sua declaração definitiva. A instituição não é uma mercadoria, e servir não é uma transação comercial. Ao fechar a porta do seu gabinete, William compreendeu que a estabilidade exige, por vezes, o sacrifício do que é mais íntimo. A monarquia mantinha-se firme, fria, indomável e intocada pelas fraturas dos corações humanos. A firmeza de William, embora dolorosa, protegera a continuidade de séculos de história. Mas o custo era tangível, o sangue da família fora derramado e a fraternidade sacrificada no altar do institucionalismo. Numa perspectiva externa, a decisão de Guilherme pode ser vista como uma salvaguarda necessária para a sobrevivência da instituição, um ato de responsabilidade que prioriza a continuidade do sistema, em detrimento dos laços pessoais. Mas também é impossível ignorar a frieza que emerge de tal rigor, um rigor que obrigou à ruptura de um laço que, por mais frágil que fosse, continha anos de afeto e cumplicidade. A história desta divisão ficará inscrita não só nos documentos legais, mas também na memória daqueles que testemunham como o dever, por vezes, exige aquilo que o coração mais teme perder. A lição é dupla. A monarquia perdura, sim, mas a um preço que nenhuma quantidade de títulos ou privilégios pode compensar. O sangue, quando choca com a lei e o dever, torna-se um enigma que nem os laços mais estreitos conseguem resolver. A estabilidade institucional triunfou, mas a família, no seu sentido mais humano, pagou o preço mais doloroso.